E aí, macharada, vamos falar sobre testosterona? Vamos falar como aumentar a testosterona de forma natural? Vamos falar os malefícios de repor testosterona sem a indicação necessária, mas o principal é como tentar elevar ela de forma natural. Isso, pessoal, de forma natural, mas existem sim situações específicas em que o paciente tem indicação de reposição de testosterona. Fica aí comigo, ser humano! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, uma coisa muito importante é a gente primeiro entender o que faz com que a testosterona diminua. Então, existem vários motivos para isso. E o primeiro deles é excesso de peso e alterações metabólicas, um sono inadequado. E o sono inadequado, a gente não está falando só de quantidade, pessoal. A gente também está falando daquela pessoa que tem uma carga de trabalho muito grande, uma carga de estresse muito grande, que acaba gerando ansiedade nesse meu amigo. E mesmo que ele deite, que ele durma 10 horas, aquele sono dele ele não é reparador. É um sono estressante, como se tivesse um peso aqui, ele não consegue relaxar. O sedentarismo, o estresse crônico, como eu havia falado ainda há pouco, que motiva um sono ruim. Algumas doenças que podem favorecer a diminuição da testosterona, algumas medicações, o próprio envelhecimento, que naturalmente a nossa testosterona vai reduzir, assim como alterações no testículo, que em última análise é o produtor, e a hipófise, que é uma glândula central que faz um controle de testosterona. Quando a gente avalia todos esses fatores, a gente já tem uma noção do que a gente deve fazer para melhorar os nossos níveis de testosterona. E o primeiro deles é dormir bem. E aí, pessoal, quando a gente fala dormir bem, é uma coisa relativamente complexa, porque a gente não está falando só da quantidade de sono. A gente não está falando só de ir para a cama cedo e ter uma boa noite de sono. A gente está falando que todos aqueles outros fatores que contribuem para você ter um sono ruim sejam tratados também. E vocês vão perceber que isso também faz parte do tratamento para que você eleve a sua testosterona de forma natural. Isso porque, pessoal, tanto pouco sono como um sono de má qualidade prejudica o funcionamento hormonal. E não é só da testosterona. Todo o eixo hormonal do paciente sofre alteração. Ou seja, então por que eu estou dormindo mal, mesmo que eu durma numa quantidade boa? Eu tenho um distúrbio do sono, tem alguma coisa que está me fazendo dormir mal, tem que ir lá e tem que tratar. Uma outra coisa que é extremamente importante, fazer exercício regular. E aqui a gente não está falando para o cabo fazer exercício e virar um maratonista, a gente está falando de atividade física, de fugir do sedentarismo. Principalmente atividades de força, malhação, associada à atividade aeróbica. Isso auxilia muito no aumento da testosterona, na saúde metabólica e na composição corporal. Só que aquela questão, pessoal, não precisa treinar de maneira exagerada, se o foco for apenas melhorar essa questão. Agora é a hora que eu peço, se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É gratuito, eu ganho a presença de vocês. Eu sei que a gente esquece, eu mesmo esqueço isso várias vezes. Mas faz isso agora que eu estou te pedindo. Um forte abraço. O outro fator é reduzir o peso e cuidar da saúde metabólica. Reduzir o peso, todo mundo sabe, pessoal, até quando a gente está por se tu reduzir o peso, a testosterona já aumenta. Todo mundo sabe disso. Quando a gente fala de saúde metabólica, a gente está falando do paciente cuidar do ponto de vista alimentar, para não ter alteração de triglicerídeo, não ter alteração de açúcar, não ter alteração de ácido úrico, não ter alteração de colesterol ruim no sangue, que faz com que o paciente evolua com o que a gente chama de síndrome metabólica, ou seja, vários problemas associados ao sobrepeso, à obesidade. Consequentemente, se você tem todos esses fatores, você tem que ter uma alimentação adequada, porque senão você não melhora a sua saúde metabólica, você não melhora a sua perda de peso. E aqui a gente está falando de uma alimentação equilibrada. A gente não está falando que só de você mudar sua dieta, sua testosterona vai lá para o espaço, porque a gente não está falando disso. A gente está falando de elevação dos níveis de testosterona, mas que não vão ter picos absurdos. E a alimentação, ela é uma alimentação equilibrada, sem excessos, você comendo carboidrato, você comendo gordura, você comendo proteína, você comendo minerais, vitaminas. Dietas muito restritivas, você vai ter o efeito contrário, você vai ter a piora da sua saúde hormonal e não melhora. Um outro fator importante é evitar excesso
excesso de álcool. O excesso de álcool, na realidade, ele não vai fazer bem para nada, porque isso vai interferir de forma negativa para toda a questão do eixo hormonal, até mesmo para a tua saúde metabólica, que era o que a gente estava falando ainda há pouco. E quanto que a gente deve considerar que a testosterona ela está realmente baixa? Aqui é que é o ponto fundamental, porque às vezes as pessoas querem testosterona de 1.500, de 2.000. Pessoal, com essas dicas que eu estou dando aqui, esqueçam, isso é impossível, tá? Na realidade, a pessoa normal ela não vai ter esse valor de testosterona, a não ser que ele tenha um problema testicular. O valor normal de testosterona de um ser humano normal tem a faixa da normalidade que está lá no nosso exame, mas que testosterona baixa ela não deve ser diagnosticada apenas pelos sintomas. O que não faltam são sintomas semelhantes a de testosterona baixa que não tem nada a ver com testosterona. Até mesmo uma carga de estresse, uma rotina fadigada, uma rotina estressante, aquelas pessoas que têm uma carga de problema absurdo, que tudo é ele, carrega o mundo nas costas. Essa pessoa, a testosterona pode estar até normal, ela vai ter sintomas idênticos ao de uma pessoa que está com testosterona baixa. E aí ele repor testosterona vai ajudar em alguma coisa? Se ele continuar com o problema da vida dele, se ele continuar com a carga, com o estresse, levando o mundo nas costas? Claro que não. Pode enfiar testosterona até pelo ouvido. Cansaço, falta de disposição, diminuição do libido, dificuldade de concentração. Pode ter muitas outras causas que não sejam a testosterona. E é aí que a avaliação médica adequada influencia. E a avaliação médica adequada é com um especialista nisso, pessoal. Ou urologista ou endocrinologista. Pessoas que entendem de hormônio. E esses médicos, eles vão fazer uma avaliação clínica, eles vão ouvir sua queixa, vão lhe examinar e o fundamental, vão solicitar exame para saber como está a dosagem da sua testosterona. Ah, sua testosterona está em 600. Ah, doutor, estou me sentindo mal, larga aí uma testosterona que eu quero é me sentir bem. Qual é a lógica disso, né? Agora vem a seguinte questão, e quando você faz testosterona sem indicação? A primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é o seguinte. Muita gente usa testosterona simplesmente para ganhar massa muscular, melhorar a aparência, aumentar a disposição, melhorar o desempenho físico ou tentar retardar os efeitos do envelhecimento. Mas entendam que tudo isso que eu falei é coisa boa. Pô, massa muscular é uma maravilha, só que não necessariamente significa que isso é ter saúde, se você faz o uso da testosterona da maneira inadequada. Você corrigir uma testosterona que do ponto de vista fisiológico está abaixo da normalidade é uma coisa. Você tratar uma testosterona que está abaixo do normal e colocar ela na média normal é uma coisa. Você gerar testosterona acima dos níveis normais é outra completamente diferente. Porque pensa comigo, se a testosterona está sendo injetada no corpo da pessoa através de medicamentos, de injeções, o testículo que está lá embaixo ele vai olhar, tem muita testosterona, para que eu vou trabalhar com esse monte de testosterona? Aí ele se atrofia. E aí ele se atrofia num ponto que chega uma hora que ele nem consegue mais produzir testosterona, porque ele nem lembra mais como produz, de tanto que estava fazendo o trabalho dele. E vai ter hora que ele vai parar de produzir naturalmente, que a pessoa vai precisar repor testosterona, mas de forma equilibrada. Então essa reposição inadequada vai fazer reduzir naturalmente a produção de testosterona natural, reduzir a produção de espermatozoides, aumento do hematócrito faz com que o sangue fique mais concentrado, empapado, mais grosso, acne, alterações na pele, alterações do humor, principalmente se em doses inadequadas, crescimento da próstata e sintomas urinários. E aí vem a questão, e o coração, como é que fica? Com relação ao coração, isso vai depender de vários fatores. Lembrando que se a testosterona faz músculo crescer, não esqueçam que o coração também é músculo, tá bom? E o risco cardiovascular vai depender de fatores como a idade, se tem doença cardiovascular pré-existente, se existe indicação de tratamento, os níveis hormonais no momento da reposição, a dose utilizada na reposição, a forma de administração e como vai ser o acompanhamento médico. Como acompanhamento médico? Porque tem médico que vai te acompanhar, mas não é pelo fato dele ser médico e estar te acompanhando que ele está fazendo a coisa certa. Muitas vezes é ele que vai te ferrar, é ele que vai te prejudicar, fazendo coisas que não tem nada a ver e não tem indicação clínica nenhuma. Testosterona não é suplemento, testosterona é um hormônio e que pode trazer muito malefício à sua saúde. Então entenda uma coisa, pessoal, existem médicos da moda e existem pacientes da moda, o paciente que quer ir com aquele médico da moda. Lembrem,
Existem profissionais sérios que fazem isso da maneira correta e com responsabilidade. Evitem modismos. Isso daí só vai lhe prejudicar no final das contas. A não ser, claro, que você queira. A gente vê esses atletas de alto rendimento que praticam musculação, que fazem a utilização hormonal, mas eles sabem que fazem mal para eles. Eles estão lá falando, às vezes as pessoas criticam, mas ele é o primeiro que ele está dizendo, não, isso daqui é por causa do meu desempenho. Ele sabe que aquilo está prejudicando ele, mas ele está priorizando a alta performance daquele esporte que ele está praticando. Tá bom? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus, fui!